Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, em Cartaz de volta. Eu tirei uma breve licença médica de 3 semanas. Nesse período, eu deixei você com alguns dos nossos papos interessantes, com Carlos Voltor e com Eduardo Spor. Mas já estou de volta ativa para a gente falar de cinema. E se você perdeu esses papos, não se preocupe, porque você os encontra aqui no canal do programa no YouTube. Aproveite e se inscreva, assista, curta e comente nossos vídeos. Se você soubesse como a gente fica contente com isso, cada visualização e cada inscrição contam e são uma alegria pra gente. Bom, nessa semana temos só uma estreia nos cinemas para comentar aqui. É Planeta dos Macacos, O Reinado. Cerca de 300 anos se passaram desde os eventos de Planeta dos Macacos, A Guerra, que encerrou a trilogia mais recente em 2017. A Sociedade dos Macacos se espalhou pelo mundo e os ensinamentos do antigo líder Caesar ecoam à distância, quase apagados, um tanto distorcidos. Quanto aos humanos, eles regrediram à condição de feras. Mas um em especial, uma mulher, parece ser especial. Diz aí, que franquias cinematográficas você conhece que vem desde os anos 60? Tá, 007 é uma. Qual mais? Missão Impossível? Não sei se dá para considerar, porque é uma franquia de cinema hoje, desde os anos 90, né? Lá nos anos 60, começou como uma série de TV. Planeta dos Macacos está aí até hoje. Não com a mesma fama, não com o mesmo prestígio, não com a mesma quantidade de filmes do James Bond, mas ainda assim com uma reputação muito sólida e com coisas boas para mostrar. Essa mudança de rumos na ficção científica no cinema começou em 1963, quando o francês Pierre Boulet criou o romance que viria a dar origem, 5 anos depois, a O Planeta dos Macacos. Uma produção que marcou a história do cinema e mais ainda, como eu disse, da ficção científica no cinema. É que até 1968, a ficção científica era pouco mais que uma piada. Era um gênero dominado por produções precárias. E não só porque a tecnologia da época para retratar o espaço e outros planetas estivesse anos-luz distante da de hoje em dia, mas também porque nenhum estúdio queria investir muita grana em um tipo de filme que pouca gente levava a sério. Mas 2 lançamentos do mesmo ano de 1968 mudaram isso. Primeiro, em abril, veio o brilhante e ainda hoje impressionante 2001, Uma Odisseia no Espaço, que também tinha seus primatas em um início de filme icônico. Depois, em agosto, chegou O Planeta dos Macacos. Entrou para a história o final chocante em que um Charlton Heston derrotado e revoltado descobre que, afinal, o planeta dominado por macacos inteligentes e que não gostam de humanos não era outro senão a própria Terra no futuro. Malditos, o que vocês fizeram com o nosso planeta? Desculpe o spoiler. Já os críticos e o próprio público faziam outra descoberta, a de que a ficção científica podia sim ser bom cinema. Planeta dos Macacos foi também um dos precursores na proliferação das continuações, que não adquiririam o mesmo prestígio do original, mas deram boas bilheterias. E estavam à frente do seu tempo, usando os conflitos entre humanos e macacos como metáfora para o preconceito racial. Saíram filmes da saga todos os anos entre 1970 e 1973. 4 anos, 4 filmes. Pois é, naquela época Hollywood trabalhava bem mais rápido. Fora a série de TV e a de animação, derivados desses 5 filmes. Ah, e fora, claro, também Os Trapalhões no Planalto dos Macacos. Produção um tanto quanto tardia de 1976. Hollywood trabalhava rápido, mas o Brasil nem tanto. Parecia que a saga, depois desses filmes aí, né, parecia que a saga dos símios era coisa do passado por um tempão. Mas, como eu disse aqui umas semanas atrás, nos anos 90, George Lucas nos ensinou, através de Star Wars, que nada precisa acabar. Você pode simplesmente continuar sugando qualquer propriedade intelectual minimamente rentável para fazer com que ela continue gerando produtos e, consequentemente, dinheiro
indefinidamente. Uma tentativa de reviver esse universo foi feita em 2001. O badalado Tim Burton saiu do seu território mais familiar, os dramas cômicos dark e bizarros, para fazer uma criticada releitura do primeiro filme. Eu não tenho tanto problema assim com a versão dele de Planeta dos Macacos, mas a repercussão foi tão negativa que qualquer plano de continuação foi enterrado. Só que, em 2011, a Fox resolveu insistir, iniciando uma nova trilogia. Fez bem. Planeta dos Macacos, A Origem, veio para contar como o mundo chegou ao ponto que estava no filme de 1968. É um filmão, viu? E tinha pelo menos um momento memorável, desses dignos de entrar para a história do cinema, que era o olhar que revelava toda a percepção, a inteligência e principalmente a rebeldia do macaco Caesar. Em 2014, saiu Planeta dos Macacos, O Confronto, que também tem pelo menos um momento arrepiante, o do macaco se fingindo de bobo para logo em seguida fuzilar a sangue frio dois humanos. São momentos assim que fazem a glória de um filme. Como a famosa cena do clássico Planeta dos Macacos, o de 1968, em que Charlton Heston avista a Estátua da Liberdade em ruínas e percebe que não está em outro planeta, mas na própria Terra, no futuro. Mais 3 anos e em 2017 veio a conclusão da trilogia com Planeta dos Macacos, A Guerra, que leva a relação já tensa entre primatas e Homo sapiens a extremos. Tudo isso ancorado em efeitos especiais de deixar o queixo lá no chão. Vai longe a época lá dos anos 60 e 70, das máscaras meio toscas que exigiam um enorme esforço de interpretação dos atores. A tecnologia de captura de movimentos, que já havia impressionado no hoje distante 2001, em O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, continuou evoluindo. E o mesmo Andy Serkis, que fez o Gollum na saga do Anel, fez pela terceira vez um Caesar ainda mais realista que das duas primeiras. Não é um filme ruim, mas que tem algumas soluções meio jogadas na tela, sem muito critério. Assim, o filme consegue a proeza de ser longo, 2 horas e 20 minutos, mas ao mesmo tempo apressado. Claro que o filme tinha muita ação para agradar as massas, mas essa saga fica sempre mais interessante quando troca um pouco da correria por mais profundidade na questão mais filosófica envolvendo humanos e primatas. O final é claramente uma conclusão para a história que estava sendo contada, mas a Fox já dizia na época, para a surpresa de 0 pessoa, que a saga do Planeta dos Macacos não acabava ali. A questão era só saber como eles continuariam a partir dali. E o ponto de partida para o que viria depois foi bem escolhido. Avançamos 300 anos no futuro para chegarmos a esse Planeta dos Macacos, o Reinado. O velho Caesar morreu há muito tempo. Ele continua sendo uma referência, mas um tanto quanto distante. Isso permite que as ideias dele sejam deturpadas. Dá para fazer um paralelo com o que acontece no nosso mundo com Jesus, por exemplo. Eu acho inacreditável e chocante até como cristãos se escoram na figura de Jesus para vomitar os mais indizíveis preconceitos. Mas isso é papo para outra hora. O diretor Wes Ball, dos filmes Maze Runner, comanda uma obra que faz a ponte entre a trilogia que acabou em 2017 e o filme original de 56 anos atrás. Ou seja, é uma continuação e uma prequel ao mesmo tempo. Claro que isso também fica um pouco esquisito, porque agora a tecnologia de captura de movimento está mais avançada do que nunca e fica difícil imaginar que aquelas máscaras daquela época podem ser a evolução do que a gente tem agora. Mas tudo bem, Star Wars passou pelo mesmo dilema e o superou. O pessoal dos efeitos visuais tem até um ponto de vista interessante. Eles disseram que o que eles esperam é que as pessoas não fiquem admirando o quão perfeitos estão os macacos inteligentes e falantes. Pelo contrário, eles esperam que as pessoas fiquem tão mergulhadas na história e nas atuações que se esqueçam que estão vendo efeitos de computador. E olha que dessa vez não temos o ator mestre da captura de movimentos, o Andy Serkis, ausente da franquia pela primeira vez desde que ele entrou. Mas não é só isso. Existe uma mudança de tom também. A trilogia passada tinha um certo tom fatalista,
O que é compreensível, sendo produções que contavam o que era essencialmente o apocalipse. Afinal, era o fim do mundo como nós o conhecíamos, para dar lugar a um novo mundo, o mundo dos macacos. Essa tensão praticamente não existe mais. O mundo é dos macacos e os humanos que restam se encontram subjugados. Os humanos continuam tendo um papel central, mas essa já não é mais a nossa sociedade. O tom da saga embica agora, então, na direção da aventura. Não é algo totalmente inédito. Nos anos 70, os produtores encomendaram dos roteiristas filmes dos símios menos sombrios, menos pessimistas. A cinesérie original oscilava então entre uma certa leveza, um certo otimismo e o fatalismo que costuma ser característico das ficções científicas. Seja como for, eu sigo com a opinião que eu falei há pouco. Sagas como Planeta dos Macacos e como X-Men, por exemplo, que por mais fantasiosas que possam parecer, se prestam muito a metáforas da nossa sociedade, elas se beneficiam muito de um tratamento com mais drama e menos ação. Claro que a ação também é bem-vinda e é algo que amplia bastante o público para esse tipo de filme. Mas só a ação não se sustenta sem esse recheio que faz a gente refletir sobre o nosso chamado mundo real. O paralelo mais óbvio é com a questão racial. A intolerância entre humanos e macacos espelhando a dificuldade de convivência entre negros e brancos, com os dois lados tendo quem lute pela integração e quem lute pela segregação. O irônico é que o filme original, tão impactante, desprezava esse subtexto. Era mais um produto da Guerra Fria e do medo do que as armas nucleares poderiam causar. Um medo que ainda não foi superado em 2024, mas que está longe do topo da lista de preocupações da sociedade. Hoje, o racismo, outras formas de preconceito e a intolerância são muito mais nocivos do que a bomba nuclear. Planeta dos Macacos, O Reinado, tem classificação indicativa 14 anos e é longo, viu? Tem 2 horas e 25 minutos de duração. Alright? Então vamos para o cinema. Tchau!